Boa noite a todos. Boa noite a todos aqui. Boa noite, Juliana. Já vi você aí. Muito bom estar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o roteirinho da live. Sempre boto um roteirinho para poder não perder a linha de raciocínio, que é sempre importante. Muito bem. Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui mais uma live aí com vocês. Sempre gratificante falar sobre a carreira marítima. Para mim é uma honra, para mim é sempre muito, assim, sempre muito bom. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Eubrini, eu sou advogada, trabalho hoje numa empresa, uma conceituada empresa de apoio marítimo, faço, né, a parte de governança da certificação marítima dessa conceituada empresa. Gosto do que eu faço, aprendi o que eu faço, graças a Deus, com a graça de Deus, tenho conhecimento aí desse ramo já faz uns bons anos aí. Fui, né, assessora do ensino profissional marítimo na diretoria de portas e costas, então conheço carreira de aquaviários como a palma da minha mão. Me especializei mais na área dos marítimos, e por quê? Por conta da SPCW, que chegou ao Brasil mais ou menos em 2012. Esse período eu já estava na DPC e fui uma das responsáveis pela mudança e a alteração dos normativos, que hoje são bem conhecidos, e alguns que precisavam ser atualizados. Boa noite, Carlos Augusto, meu maridão, meu grande apoiador aí nessa jornada, né? E aí venho, ao longo desse tempo, né, já uma trajetória aí na parte de cabotagem, agora em apoio marítimo, enfim, e fazendo aí a parte docente, mentora, então uma grande trajetória aí só falando dos meus amigos marítimos. Isso para mim é uma maravilha trabalhar para os marítimos e servir nessa grande apresentação. Eu fiz uma apresentaçãozinha para vocês, para a gente falar aí sobre carreira marítima. Não tá? Também esqueci de botar para compartilhar. Aí não ia, realmente não ia dar. Agora sim. Agora sim. Todo mundo vendo aí? Boa noite, Geórgio. Boa noite, pessoal. Boa noite, Nilvo, Carlinha. Muito boa noite a todos. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Isso é uma live importante para o pessoal marítimo. Né? Desculpa aí os problemas tecnológicos aqui, mas é assim mesmo. Né? A gente quer fazer vamos dizer assim, uma boa apresentação, tem que ser uma coisa no nível que vocês merecem. Ok? Bom, vamos falar de carreira marítima? Vamos falar aqui, queria começar aqui falando
um pessoal marítimo. Diz aí para mim, da onde vocês são? Juliana já foi minha aluna, Juliana Oliveira, um beijão aí, Juliana, que esse ano também já foi meu aluno, um grande parceiro aí no dia a dia de trabalho aí. Carlos Augusto, meu maridão, sempre me apoiando aí nessa jornada de trabalho aí, que muito intensa. E o restante aí, fala aí para mim, de onde vocês são, fala para mim, Jorge, de onde você é, Nilvo, já dizendo aí para mim, para a gente poder começar, ok? Bom, podem interagir, ok? Podem interagir bastante, fazer as perguntas. As perguntas eu vou deixar no final, porque para não perder o meu raciocínio. Ah, o Nilvo lá de Recife, muito obrigada aí pela tua presença, tá, Nilvo? Bom, e aí vamos começar a nossa live aqui perguntando o seguinte: o que é carreira para você? Escreve para mim no chat aí, pessoal. Escreve para mim o que significa a carreira para você. O que é carreira marítima para você? O que você tem de entendimento assim de carreira marítima? Isso é muito importante para mim. Boa noite, Felipe. Boa noite, Jorge. Marinheiro de Convés, offshore na Bacia de Campos. Opa! Muito bom, Felipe. Boa noite, Macaé, Maricá. Nossa, que legal. Muito bom, pessoal. Bom, pessoal, queria fazer um trato com vocês. O meu trato com vocês é o seguinte: eu vou decorrer com vocês todo um raciocínio sobre carreira, tá? Não só carreira marítima, mas algo que vai fazer vocês pensarem e que vai culminar na carreira marítima, tá ok? Então, assim, vamos tentar construir um raciocínio, porque quando eu estiver falando sobre carreira marítima, propriamente dita, todo esse raciocínio que eu construí ao longo de toda a live vai fazer total diferença para você, tá ok? Então, e vai me colocando aí se vocês estão ouvindo, se está tudo ok, ok? Vamos lá. Vocês estão preparados? Vou até fazer menção a Israel com a Aline. Se vocês estão preparados, vamos começar. Bom, eu estou com 2 computadores, então tenham paciência. Para a gente poder trabalhar aqui. Então, a maioria das pessoas responde para a gente, assim, quando a gente fala de carreira marítima, de carreira propriamente dita, vai dizer assim, alguns vão dizer que carreira é salário, alguns vão dizer que carreira é cargo, alguns vão dizer que carreira é posição. Mas carreira, pessoal, carreira não é isso. A carreira isso, isso não sou eu que estou dizendo para vocês. Carreira não é salário, carreira não é posição, carreira não é cargo. Não sou eu que estou dizendo isso para vocês. É a própria origem da palavra carreira que vai dizer isso para vocês. A palavra carreira, e aí deixa eu passar para vocês. Pronto. A origem da palavra carreira, ela vem do latim carraria, e ela significa estrada para carros. É um caminho por onde você percorre. Então, carreira, pessoal, ou seja, na origem da palavra, carreira não tinha nada a ver com profissão. Ela significava literalmente um caminho estruturado. E aí eu vou explicar assim, esse caminho estruturado, ele tem início, meio e fim. Então, carreira, na gênese da palavra, significa que você tem um caminho estruturado com início, meio e fim bem definidos. Só que com o tempo, pessoal,
essa definição de carreira, ela foi sendo mudada, ela foi sendo alterada. Eu vou colocar aqui assim, para eu poder prestar atenção nos comentários de vocês, tá bom? Não deixa de ser uma trajetória profissional, tá, Ju? Mas vamos lá, eu vou vendo as contribuições de vocês, tá ok? E aí, ao longo do tempo, essa trajetória, vamos dizer, esse significado de caminho estruturado, com início, meio e fim bem definidos, ela foi, vamos dizer assim, ela foi evoluindo, ela foi dando um outro norte para isso, para esse significado. Durante muito tempo, esse conceito ele foi aplicado ao mundo profissional de uma forma assim linear. Ela não mudava, ela era imutável. E ele era muito previsível. A pessoa, ela entrava numa empresa, ela já sabia o percurso que ela iria seguir e ela tinha um destino relativamente definido. Então, a carreira, pessoal, ele era vista como algo estruturado pela empresa e não pelo colaborador. Só que, ao longo do tempo, né, o conceito de carreira ele foi sendo modificado totalmente. Tá? E esse significado de carreira foi sendo modificado por conta de uma ideia chamada carreira proteana. Olha, já ouviram falar em carreira proteana? A carreira proteana, ela foi inspirada no deus Proteu. Esse deus Proteu era um deus grego conhecido como deus da metamorfose, ou seja, ele mudava de forma. É um deus associado à mudança e à transformação. O Proteus, Deus Proteu, ele tinha capacidade de mudar de forma conforme a necessidade. Mas aí você vem dizer assim, Luiz, o que isso tem a ver com carreira? Vamos aplicar isso à carreira? Bom, a carreira, ela deixa, por conta disso, ela deixa de ser um caminho rígido. Lembra que era um caminho linear? Ele era um caminho que não tinha, era imutável, como eu disse para vocês. Era um caminho sem nenhum tipo de conceito. Ele era um caminho estruturado pela empresa, onde o colaborador não tinha nenhum tipo de participação na carreira dele. Ao longo do tempo, ela não é mais vista dessa forma. Por conta dessa teoria proteana, desse conceito proteano, isso mudou, isso veio mudando. E aí, aplicando isso à nossa à vida de carreira, ele deixa de ser um caminho rígido, ele deixa de ser um roteiro definido pela empresa, e ele deixa de ser um percurso único e linear. Então, o que carreira é hoje? A carreira, pessoal, ela é uma construção contínua do indivíduo ao longo do tempo. O que carreira é hoje? É um conjunto. Eu estou aqui porque eu estou apertando o negócio aqui. É um conjunto de escolhas, experiências e aprendizados. Ao longo do tempo, você vai adquirindo uma construção, né, sobre você como pessoa, você como profissional. Você vai adquirindo, vai fazendo escolhas e o conjunto dessas escolhas vão te dando experiências, vão deixando você ter aprendizados, e esse percurso ele pode ser ajustado conforme os objetivos e o contexto. Então, pessoal, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que carreira é o caminho que uma pessoa constrói ao longo da vida, por meio de suas escolhas, experiências e desenvolvimento, podendo ser adaptado conforme seus objetivos, e o contexto que está sendo inserido. Boa noite, Wagner. Ok? E aí, ou seja, a carreira, pessoal, a carreira, ela não é um trilho pronto.
É um caminho que você vai construindo enquanto você vai caminhando, enquanto você é uma construção contínua. Ele não para, ele deixou de ser linear, exatamente por conta dessa teoria proteana. Ou seja, desde o início, pessoal, a carreira, ela nunca foi um cargo, não é sobre cargo, não é, é sobre, ela sempre foi sobre o que a gente chama de percurso. E quando a gente entende isso, a forma com que a gente enxerga a própria vida profissional, ela vai mudar totalmente a sua percepção. Carreira deixa de ser algo sobre salário. A carreira deixa de ser algo sobre cargo. A carreira, ela passa a ser, dentro da mente do indivíduo, uma trajetória. E essa trajetória, ela não acontece de um dia para o outro, pessoal. Ela é construída com o tempo, com consistência, com intenção. Agora, trazendo isso aqui para o nosso momento, né, que a gente vive hoje no apoio marítimo, e que a gente está muito, não só no apoio marítimo, mas no mundo marítimo, né, vamos dizer assim, propriamente dito, tanto na cabotagem, enfim, no longo curso, onde a parte marítima está bem fomentada, vamos dizer assim, o que a gente está vivendo hoje é um mundo extremamente volátil, é um mundo rápido, um mundo tecnológico. E isso é o que a gente chama. Eu esqueci só de compartilhar aqui, pessoal. É que eu fico olhando vocês aqui na telinha, esqueci de compartilhar. O que a gente chama de mundo VUCA. E VUCA, já ouviram falar sobre o mundo VUCA? Fala aí para mim nos comentários aí, se você já ouviu falar nesse termo, nesse acrônimo aí em inglês chamado VUCA. Já ouviram falar no mundo VUCA, pessoal? Fala aí para mim. O mundo VUCA, pessoal, esse termo VUCA, esse acrônimo em inglês, eu não vou gastar o meu inglês com vocês, não, senão a minha teacher, Andréa, vai brigar comigo, porque essa parte ainda não cheguei. O mundo VUCA é um mundo totalmente volátil, é um mundo totalmente incerto, complexo e ambíguo. Ele é volátil porque as mudanças nos cenários, eles são muito rápidos, eles são incertos, ou seja, existe uma falta de previsibilidade e uma dificuldade de antecipar eventos. Ele é complexo porque são múltiplos fatores que se interligam e que dificultam, por exemplo, as tomadas de decisão. E por que ele é ambíguo? Ele é ambíguo porque falta uma clareza sobre o significado das situações e das suas consequências, ok? Esse conceito de mundo VUCA, pessoal, ele surge nos anos 90, no ambiente militar, tá, dos Estados Unidos, pós-Guerra Fria. E aí ele ganhou força no mundo, corporativo, entre os anos 2000 os anos do anos 2000 até o ano 2020. E ele foi amplamente usado no período da pandemia. Então, na pandemia, onde é bem complexo, é bem fácil entender, por conta da falta de previsibilidade. Por quê? Porque da noite para o dia, né, você dormiu achando que ia trabalhar no dia seguinte, achando que estava tudo ok, e no dia seguinte, pela falta de previsibilidade e de antecipar eventos, o mundo VUCA ganhou vamos dizer, o protagonismo. Vocês podem até não entender um pouco sobre isso, mas isso tem total sentido na parte marítima. Vocês sabiam disso? E eu vou entender, quando eu fizer o link, vocês vão entender. E aí, o que aconteceu depois? Depois de 2020, né, que foi o pós-pandemia, o mundo se tornou ainda mais imprevisível, ele se tornou emocionalmente pressionado, certo? E completamente difícil de interpretar. Foi ou não foi? Depois da pandemia, o VUCA começou a ser visto, pessoal, como um conceito insuficiente para explicar aquela realidade que a gente estava vivendo no momento. Olha só que interessante. O que nós temos hoje?
Hoje, não é que o mundo VUCA ele foi extinto, não é isso. É que hoje o conceito, nós temos um outro tipo de conceito pós-pandemia. Qual é o conceito? É o conceito BANI. Esse é um conceito muito mais atual. O que significa o conceito BANI? O conceito BANI, pessoal, o conceito BANI, ele significa um conceito frágil. Também é um acrônimo em inglês, que significa que é um conceito frágil, porque os sistemas, eles parecem fortes, mas eles se quebram, eles se extinguem facilmente, né? A gente vê que, com a pandemia, nós tínhamos várias empresas aí, de uma hora para outra, as empresas foram extintas. Nós tivemos a queda do, né, do mercado marítimo, e com a queda, mais ou menos ali no ano de 2013, 2014, esse mundo VUCA, que era acelerado, todo mundo embarcando, desembarcando, onde vocês tinham aquela possibilidade, aquela facilidade de, como é hoje, de escolher para onde você quer ir, o salário melhor. Entendam, isso tudo ele vai tornando um novo patamar de conhecimento. Falando sobre cadeias globais, sobre o mercado de trabalho. Ou seja, hoje, esse é um conceito muito frágil. O que hoje está muito em cima, amanhã, vocês viveram isso em 2013 e 2014, de uma hora para outra, por conta da Lava Jato, por conta de outros fatores, tudo isso foi invertido. Eu vivi isso na DPC. Muito, quando os marítimos iam lá na DPC, pedir, pelo amor de Deus, assina meu certificado, senão infelizmente, eu vou perder meu emprego, entendeu? E aí, nós temos aí, depois eu vou pegar o comentário de vocês, tá, Wagner? É só para não perder aqui meu raciocínio. Mas muito boa a sua contribuição, tá bom? E aí é importante não pensar em carreira marítima aqui, então somente falar sobre o universo marítimo. Eu quero que vocês tenham o conhecimento do todo, do global, para depois eu ir afunilando para o mundo marítimo. Perfeito? E aí, pessoal, esse universo Bunny, esse conceito Bunny, ele não vem tão somente, ele não é só frágil, ele também é ansioso. E por que ele é ansioso? Ele é um ambiente que gera pressão, ele tem uma constante, ele tem urgência, ele tem medo, porque de uma hora para outra isso termina. De uma hora para outra, nós vivemos isso na época da Lava Jato, quando de repente muitos marítimos perderam seus empregos, quando de repente veio uma pandemia e colocou todo mundo em casa. Então, esse conceito modificou, ok? E ele é um conceito não linear. Por quê? Porque são pequenas açõezinhas que geram grandes impactos. Então, o cenário mundial, o cenário de guerra, a gente está aqui falando do Estreito de Hormuz, sobre o fechamento lá, sobre o Irã, aquela pressão econômica, pressão política, e a gente está vivendo esse cenário atual, a gente saiu de pandemia. Então, existem vários cenários que impactam aí toda a nossa carreira e que podem vir, são os fatores externos que podem aí prejudicar a sua carreira. E aí é uma imprevisibilidade total sobre esse cenário. Então ele deixou de ser linear. E aí existe um outro, que é um cenário incompreensível. Nem tudo vai fazer sentido, mesmo com tanta informação. São dados demais. Tem muitos dados, mas é incompreensível, que nem sempre as coisas vão vir totalmente detalhadas. Nem sempre aqueles dados que são hoje fornecidos muito grandiosamente, aquilo vão se concretizar, porque de uma hora para outra, aquilo pode vir a ser totalmente incompreensível, entendeu? Pode dizer que são dados demais e clareza de menos. Então, por volta aí de 2020, nós vamos ver, começa a ganhar força esse conceito. Pós-pandemia, esse conceito pós-pandemia, ele começou a ganhar muita força, principalmente em liderança,
principalmente quando a gente fala de estratégia, principalmente quando a gente fala de comportamento das empresas, um comportamento organizacional. Não é que o VUCA, pessoal, esse conceito VUCA de emergência, de forma, né, de urgência, deixou de existir. Mas ele já não está explicando mais o mundo propriamente dito. Então, vamos dizer que o BANI acabou complementando todo aquele cenário do VUCA. E aí eu vou voltar aqui rapidinho, só para você relembrar o VUCA. O VUCA é um ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, ok? E o BANI é um cenário. O BANI é um cenário frágil, ansioso, não linear e incompreensível, ok? E ele foi muito usado até a pandemia, tá? O VUCA, ele foi muito usado até a pandemia. Deixa eu só pegar uma linha para a garganta não secar. Depois disso, o cenário ficou muito mais complexo e por isso surgiu o conceito BANI, tá bom? Então, só um minutinho. Então, o que eu posso deixar para vocês aqui de uma frase assim, de impacto, para que vocês possam entender esses conceitos, é que o mundo ele não deixou de ser VUCA, ele só ficou mais difícil de entender, tá bom? Ele ficou muito mais difícil de entender. Gente, isso não é teoria, tá? Isso está acontecendo exatamente agora, dentro do setor marítimo. Isso que vocês estão vendo acontecendo no mundo, isso está acontecendo no mundo inteiro, no setor marítimo. E hoje existe uma grande repercussão, por exemplo, sobre a falta de oficiais no mercado. É ou não é? E isso é por conta exatamente da grande quantidade desse cenário totalmente volátil, diferenciado que a gente tem vivido. Estou tentando só botar aqui comentáriozinho para eu poder ver o comentário de vocês. Tá bom, pessoal? Vou botar aqui, e aí eu não consigo, é que minha tela está aqui da frente, eu não consigo ver. Pronto. Né? E aí, e o que a gente começa aí a ter? Que alguns alunos dos centros de instrução, eles estão querendo o quê? Acelerar o processo de formação. E o que a gente está vendo aí? Praticantes querendo acelerar, por exemplo, o término da praticagem deles. E para quê? Para embarcar, para ocupar o espaço, para aproveitar a oportunidade. E por que disso? E aqui eu vou fazer uma provocação para vocês, uma provocação importante, tá? O mercado estar com alta demanda não reduz a responsabilidade da função. O mercado estar com alta demanda não reduz a responsabilidade da função. Pelo contrário, quando a gente fala de universo marítimo, quando a gente fala do mercado marítimo, esse cenário todo, esse mercado está com alta demanda, a responsabilidade é muito maior, ela aumenta. Porque você começa a ter um ambiente como assim? Você começa a ter um ambiente pressionado. Você começa a ter um ambiente com urgência. E uma urgência mal gerida, pessoal, ela gera erro. E o erro no ambiente marítimo, ele não é só operacional, ele é humano. E aí, a gente tem que, quando isso gera um erro humano, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o mundo ele pode estar totalmente acelerado, mas a preparação do marítimo ela não pode ser superficial. A carreira, aí eu botei aí nesse caso aí, a carreira, pessoal, ela não se constrói na velocidade da oportunidade, mas sim na consistência da preparação. Então, porque eu penso, eu entendo também
que a gente ocupar uma posição sem estar preparada para ela, não é crescimento, é risco. E risco no ambiente marítimo, ele não é só algo específico da pessoa. Ele não se restringe àquela única pessoa. O risco no ambiente marítimo, ele está atingindo o próximo. O mercado, ele pode até estar com pressa, pessoal, mas a carreira do marítimo, ele não pode ser construída na pressa. E eu quero trazer aqui uma reflexão essa noite para você que está assistindo, muito honesta, tá, pessoal? É que muitos marítimos, eles passam pelas escolas, pelos centros de instrução, eles constroem uma base teórica forte, eles fazem cursos, eles estudam, eles se preparam, mas aí surge um pensamento muito perigoso. E aí eu vou colocar aqui. Eu aprendo o resto a bordo. E é isso que a grande maioria faz. Eu aprendo o resto a bordo. Você tem uma excelente carreira. Você tem uma base teórica forte. E pela sua vontade, essa vontade que o mundo está com a demanda pressionando, que você se forme, que você esteja a bordo rápido, que você esteja... você tem que construir rápido a sua carreira, porque você precisa construir altos salários. Pessoal, esse mundo VUCA, esse conceito BANI, isso aí, e aí você diz assim, a teoria que eu tenho é forte. Então, deixa eu terminar a minha teoria, deixa eu aprender a bordo. O resto eu estou aprendendo a bordo. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui essa noite. Uma pergunta muito simples, tá ok? Vou botar aqui a perguntinha. Isso é um bom pensamento quando a gente fala de segurança? O que vocês acham? Participem aí nos comentários. Quando você tem aquele pensamento, lembrando que a carreira marítima, ela não é construída para si mesma. Porque a carreira marítima, ela impacta no próximo. Ela vai impactar na operação. Ela vai impactar, às vezes, no momento que você está a bordo, e se por conta de uma falta, quando você, pela sua pressa, pelo seu movimento rápido de carreira, de querer conseguir, às vezes você deixou de aprender algo nesse processo e que pode ter custado a sua vida, pode ter custado a vida do seu colega. A segurança, exatamente mesmo, a segurança do marítimo está sempre em primeiro lugar. Então, carreira nunca é só sobre você. O marítimo, ele tem o pensamento da carreira marítima, ele sempre está pensando no ambiente operacional. Ele precisa estar pensando na família a bordo. E aí eu digo para vocês o seguinte, ninguém aprender, pessoal, faz parte do processo. Ninguém vai sair da escola pronto. Ninguém vai sair pronto. Existe uma diferença muito grande entre aprender e transferir a responsabilidade do seu preparo para o ambiente operacional. Como eu botei aí no slide, o ambiente a bordo não é sala de aula, tá? O ambiente a bordo, ele é real, um risco real, um impacto real. Ali você não está só aprendendo, você está executando. E, às vezes, você está executando uma tarefa sob pressão. Então, deixar para aprender a bordo como estratégia não é desenvolvimento. Eu deixo aqui para vocês uma reflexão. Aprender a bordo é exposição. Você está expondo você e todo o grupo que está a bordo. Porque quem está do seu lado está confiando que você tem uma boa base. Está confiando que você tem condição de atuar
a bordo com segurança. E agora a gente vai voltar aqui à nossa base, até coloquei um slide a mais aqui, que carreira não é salário. Carreira, pessoal, é trajetória. E no mundo marítimo, vamos dizer assim, não existe carreira sem o legítimo processo. E aí, deixa eu botar aqui. A carreira no mundo marítimo, não existe carreira sem tempo de embarque. Não existe carreira sem certificação, sem qualificação, sem competência. Não existe carreira sem a devida experiência. Não existe carreira sem repetição. Várias e várias e várias vezes vocês fazendo aqueles determinados processos, vocês vão buscar e vão atingir a excelência do processo. Não existe atalho para a carreira. O que existe é estratégia. E aí entra um erro muito comum. Entendam, pessoal, tudo isso que eu estou falando para vocês não é blá, blá, blá. Porque a hora que eu for afunilar, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando aqui. Entra um erro aí muito comum. Confundir carreira com salário alto. Salário, pessoal, é consequência. Mas quando o salário ele vira o objetivo principal, a pessoa entra naquele ciclo de sobrevivência, perdão, e não de construção. E aí a carreira de verdade, quando você tem um pensamento de carreira, você precisa ter uma visão profissional. Você, quando tem um pensamento de carreira, você precisa planejar, você precisa entender as suas escolhas. E, principalmente, inclusive no mundo marítimo, você precisa entender que esse mundo precisa ter consciência. A carreira marítima, a escolha da carreira marítima, ela não é só um trabalho, pessoal. A carreira marítima é um estilo de vida. Estou falando besteira? Fala aí para mim se o que eu estou dizendo não faz sentido para você. Se o que eu estou dizendo, carreira marítima, pessoal, é dinheiro, carreira marítima é só cargo, ou carreira marítima é estilo de vida. Vocês compreendem isso? Vocês concordam comigo que carreira marítima ela precisa ser estilo de vida? Por quê? Porque o estilo de vida da carreira marítima ela exige abdicação, muitas das vezes. O estilo de vida da carreira marítima, ela vem com a ausência, ela é carregada, pessoal, com a sua ausência, né, em datas importantes, como aniversários de filhos, esposas, os momentos em família. Isso precisa ser entendido pelo marítimo, ou você que está querendo entrar aí na carreira marítima, com muita maturidade. Então, carreira marítima não é alto salário. Carreira marítima não é um cargo alto. Carreira marítima, ela precisa ser construída e precisa ser amadurecida. Ela precisa ser entendida como um estilo de vida. Assim como também precisa ser entendido que o desenvolvimento do marítimo, ele acontece, na grande maioria das vezes, na folga do marítimo. Como assim? Realizando os cursos de qualificação, realizando cursos para garantir a segurança do próprio marítimo e também segurança do próprio marítimo e também a segurança da operação e a segurança dos companheiros. É preciso que na folga vocês consigam fazer os cursos de atualização. Quem trabalha no ambiente marítimo sabe que o momento da operação é um momento corrido. Não tem como se qualificar com maestria a bordo. Não tem como se qualificar com maestria e com a devida segurança quando se faz algo a bordo. Toda essa qualificação ela é feita
quando o marítimo está na sua folga. E isso não é diferente, pessoal, para quem está em terra. Sabe qual é a diferença? A diferença é a intensidade e a responsabilidade. E aqui eu entro num ponto muito fundamental, que é uma profissão, a carreira marítima, ela é uma profissão que envolve segurança e, mais ainda, pessoal, ela envolve o próximo. Eu trago aqui para você essa noite um ponto muito importante para a sua reflexão. Quando a gente pensa na carreira marítima, quando pensamos na carreira marítima, quando a gente pensa em planejamento, o marítimo, vou botar aqui, é que eu estou passando aqui com os pensamentos, com o roteiro, e aí eu estou esquecendo de passar o slide, perdão, gente. Quando a gente pensa em carreira marítima, e quando a gente fala de planejamento, eu vou falar disso como um todo. O marítimo não é diferente de nenhuma outra profissão. Eu estou falando quando o foco é carreira, quando o foco é planejamento, o marítimo ele não é diferente de nenhuma outra profissão. Vou dar um exemplo. Vou dizer, inclusive, o meu mesmo. Quando uma pessoa ela se forma em direito e ela passa lá na OAB, ela está habilitada. Por exemplo, eu sou advogada, eu sou habilitada, eu posso advogar em fórum, mas isso não significa que eu sou contratada como advogado no mundo corporativo. Isso não significa que o fato de eu ser advogada, o fato de eu ter o conhecimento, o entendimento, o fato de eu ser competente nesse quesito, não significa que eu vou ser advogada no mercado de trabalho. Conseguiram entender? A minha qualificação de advogada não vamos dizer assim, ela não me impede de trabalhar com o direito dentro do mundo corporativo. Mas ela não obriga a empresa a colocar na minha carteira de trabalho como advogado. No mundo marítimo é exatamente igual. E agora eu vou fazer um link importante, pessoal. Tudo aquilo que a gente falou aqui bem maduro, de uma forma bem madura, tudo aquilo que a gente falou até agora, vocês vão começar a entender. Ter uma categoria não significa que o fato de você estar qualificado e competente para uma categoria, não significa que você vai exercer aquela função. Tá? E aí, por quê? E quando aquilo que você faz não corresponde, vamos dizer assim, ao que está sendo registrado, isso vira um risco para a empresa. Que muitas das vezes, o pessoal aí das empresas aí, as empresas marítimas, não podem ignorar isso. Por quê? Porque isso gera um risco empresarial. Isso gera um risco trabalhista. Vocês já vão entender o que eu estou dizendo. Isso pode gerar, inclusive, pessoal, um crime de fraude. Então, guardem isso para vocês. Carreira, e aí olhem o slide. Carreira não é o que está no papel. É tudo que você executa na prática. Trazendo um link aqui para a gente enriquecer a nossa live, que fala exclusivamente da carreira marítima. Vocês sabem o que é carreira, segundo a Norman 101? Vocês têm algum entendimento? Então, segundo a Norman 101, a carreira é um conjunto de promoções, e aí você vai dizendo aí que são as ascensões de categoria, que o marítimo ou qualquer aquaviário, tá? Ele pode se habilitar ao longo da vida profissional dele. Desde o momento que ele entra na vida, né, desde o momento que ele entra na vida marítima, em determinada seção, ou seja, ele entra no mundo marítimo, ele entra na seção, no grupo marítimo, até atingir a categoria do mais alto nível dentro da mesma seção desse grupo. Ou seja, o rapaz que vem lá, né, a moça que vem lá, da EFON, da Escola de Formação de Oficial, e ele vai galgando ali, né, ao longo do tempo, e chega capitão de longo curso, ou então ele vem da parte de máquina, oficial de quarto de máquina, e ele vai galgando ali até chegar ao oficial superior de máquina,
dentro do mesmo grupo, você tem uma carreira, ou seja, um conjunto de promoções vai dizer para você que você tem uma carreira marítima. Só que essa ascensão de categoria, pessoal, aí eu botei aí o conceito para vocês verem, tá? Aí depois, com o tempo, se vocês puderem dar uma revisada aí na nossa live e printa aí. Ou então procura a Norman 101 e bota lá carreira marítima ou ascensão de categoria. E aí nós temos aí, eu vou trazer aqui para vocês, na Norman 101, vocês vão olhar aí todos os níveis de equivalência. Por exemplo, isso aí não é à toa que está escrito, tá bom? Isso não é à toa que está escrito aí, pessoal. Isso aí não é de agarra, como diz na Marinha, tá? Isso aí tem um porquê. Essa quantidade de equivalências, de numerozinhos aí, de acordo com cada categoria, existe uma motivação disso daí. E eu vou mostrar para vocês já já. Tanto na área de máquina, quanto na área de convés, quanto na área de máquina, cada categoria existe um nível de equivalência. E aí, eu vou trazer aqui para vocês o tempo de embarque para ascensão de categoria e realização de cursos, tá? Temos que entender que a ascensão de categoria, ela é caracterizada, ela é caracterizada por uma transferência do aquaviário numa mesma sessão de um determinado grupo. Ou seja, se você saiu de fluviário e foi para marítimo, por exemplo, você não existe carreira marítima. Você tinha uma carreira como fluviário e agora você é marítimo. Então, você tem uma carreira marítima, porque você saiu do grupo fluvial e agora você está construindo uma carreira marítima. Quando você, por exemplo, é taifeiro e resolve fazer curso de condutor de máquina, você está dentro do mesmo grupo. Então, você construiu uma seção. Dentro da mesma seção, você coloca dentro da mesma seção, mesmo grupo, então você, ainda que você é taifeiro e você saiu da área de seção de câmara para ir para a seção de máquinas. Quando você sai de uma seção para outra, você não constrói uma carreira. Você está iniciando dentro da mesma seção, dentro do mesmo grupo. Ou seja, você é moço de máquina. Aí você faz curso de mecânico aqui fora e faz a prova do CAAC, CDM. Então, o que você faz? Mesma sessão, mesmo grupo, você só galgou um patamar muito maior. Aquele rapaz que é moço de máquina e conseguiu passar na EFON ou no AZON, e aí ele foi direto para ser oficial de máquina. Ele está na mesma sessão e ele está no mesmo grupo, então ele tem carreira marítima. Quando você não tem carreira marítima? Quando você tem algum bloqueio da sessão, quando você tem algum bloqueio de grupo. Como eu falei, do fluvial para o marítimo, da sessão de Câmara de Saúde para a sessão de máquina ou para a sessão de convés. Estão conseguindo entender aí? Estão conseguindo captar o que significa carreira marítima? Carreira marítima nem sempre é aquilo que a gente entende aí pelo grupo. O cara começou agora, em outra sessão, em outro grupo, e acha que tem uma carreira só porque andou embarcado. Não é bem assim que a banda toca, tá bom? Então, a Norman, ela é bem categórica quando ela fala isso, tá? Bom, e aí, quando a gente fala dos níveis de equivalência, a gente estava falando lá, para efeito de ascensão de categoria, tá? Vou botar aqui. Antes disso, eu vou explicar para vocês aqui que não será computado o tempo de embarque do aquaviário realizado
exercendo cargo ou função inferior à sua categoria ou qualificação. Ou seja, mestre de cabotagem resolve embarcar como moço de convés. Ele está na categoria dele? Não está. A categoria dele, na CIR, é mestre de cabotagem. Ele está embarcando como moço de convés. Ok? Muito bem. Ele está na qualificação que ele teve? Ele qualificou, mas ele não está dentro da categoria que ele está qualificado. Ok? Beleza? Aí, o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Vamos lá. Os embarques, pessoal, e aí vocês têm aí, nós temos que ver aí os embarques. No artigo 1.13, por exemplo, da CIT, eles vão dizer que o cômputo de embarque ele vai ser exigido, serão analisados quantitativamente e qualitativamente, de acordo com o que é lançado na CIR e com o CT, vai ser batido com a CIR e CTS das embarcações. Ou seja, o marítimo ele vai ter que comprovar que aquele embarque ocorreu na categoria e função necessária para a ascensão que ele pretende exercer. Por que isso é importante vocês entenderem? Vou mostrar daqui a pouco o PREPOM, tá bom? Quando eu mostrar para vocês PREPOM e NORMAN, aí vocês vão começar a entender. Esqueci de abrir aqui, perdão, pessoal. Vou precisar abrir aqui rapidinho o NORMAN, a NORMAN e o PREPOM para vocês. Quando deu aquela pane todo aqui, eu já estava com tudo ok. Mas vai falando aí para mim, pessoal. Vocês estão entendendo? Estão conseguindo entender aí? É verdade. Eu só vou abrir aqui, é que eu quero ir direto ao ponto, tá, pessoal? Para a gente não perder tempo aqui na live. Um minutinho. Infelizmente, na hora que fechou tudo que eu ia mostrar para vocês. E aí eu vou ter que abrir tudo novamente. Eu vou abrir aqui para vocês o PREPOM no curso do APAC CTR, ok? Que a grande parte dos marítimos tem problema quanto a o registro da CIR. Tem muita. Vou desmistificar para vocês sobre exatamente isso. Sobre registro da CIR de um jeito quando está diferente daquilo que você está na categoria inferior. Pronto, vou abrir aqui o APAC CTR e vou abrir aqui também depois o ACOM, só para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? E aí, pessoal, o que diz a norma? Que os embarques eles serão analisados quantitativamente e qualitativamente. Ou seja, eles vão analisar o embarque, se está na categoria que você está inscrito e se aquilo está de acordo com o CTS. Por exemplo, se o CTS da embarcação ele não está ali, não possui, não existe a função de subchefe de máquina, não existe a função de imediato, e você, na sua CI, está lançado como subchefe, ali na sua CI está lançado como oficial e você não é, se você na sua CI está lançado mestre de cabotagem
quando, na verdade, você, moço de convés, e você é mestre de cabotagem, você está em discordância com algumas situações. É isso que a Marinha quer dizer. E eu vou mostrar para vocês as situações. Ainda que quem possa mais, possa, ainda que quem tem categoria superior, possa estar embarcando numa categoria inferior, isso pode prejudicar a carreira do marítimo a longo prazo. Só que o que o marítimo tem que entender é nem tudo que reluz é ouro, pessoal. Marítimo está na pedra, marítimo está desempregado. Aí a empresa oferece uma função de uma categoria de moço de convés. Olha, eu preciso embarcar um moço de convés aqui. O rapaz, ou a pessoa, né, a mulher, ou o marítimo, aí eu disse assim, gênero, tanto faz homem, mulher aqui, ele vai e embarca, ele é mestre de cabotagem, ele é contramestre, e ele embarca de moço. Por quê? Porque ele está na pedra, ele aceita embarcar naquela categoria. Aí ele vem embarcando como moço, ao longo do tempo. Aí, depois de um certo tempo, isso tudo é registrado corretamente na CIE. Ele está embarcado como moço, está sendo registrado como moço, ok? É assim que precisa estar. Depois eu vou mostrar também o normativo, inclusive, deixa eu abrir aqui. Vou te dar também o porquê que isso tem que ser desta forma. Mesmo que você seja contramestre, mesmo que você seja mestre de cabotagem, se você estiver embarcado como moço ou como marinheiro e foi contratado na empresa como moço ou marinheiro, você não pode ser registrado mestre de cabotagem, tá bom? E eu vou mostrar para você aonde está escrito isso, ok? Enfim, e por quê? Porque você não está na sua categoria. Por isso, esse item da Norman diz que os embarques, eles são analisados de forma qualitativa e quantitativa, ok? Bom, vou agora parar aqui só rapidinho vou colocar vou parar aqui meu Deus. Vou parar aqui a minha apresentação, vou compartilhar outra tela, tá? Vou compartilhar aqui outra tela, beleza? Vou mostrar para vocês aqui. Ah, eu estou parar de compartilhar aqui também. Agora sim. Vou compartilhar com vocês o que está na lesta, ok? Vou compartilhar aqui com vocês o que está na lesta e o que está na lesta e o que está no prepom, tá bom? Só um minutinho. Tem outra situação. Pronto. Vou compartilhar aqui com vocês o que está na lesta e o prepom. Só um minutinho. Pronto. Espero que vocês estejam vendo a minha tela, tá?
Agora sim, vamos lá. Olha o que diz a Lesta, pessoal. A Lesta diz o seguinte, que os aquaviários eles devem possuir o nível de habilitação estabelecido pela autoridade marítima para o exercício de cargos e funções a bordo das embarcações. Só que tem um parágrafo único ali. O embarque e desembarque do tripulante submete-se à regra do contrato de trabalho. E aí, aquele aquaviário, aquele marítimo, ele é contramestre, ele é mestre de cabotagem, só que ele aceita embarcar como moço de convés. O contrato de trabalho dele está como moço de convés. Então, eu tenho que colocar na CIR dele mestre de cabotagem e contramestre? Não. Por quê? Porque ele vai estar em desconformidade com a LESTA, com a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário. Ele precisa estar embarcado exatamente na categoria a qual ele possui na CIR. Se ele tiver embarcado em categoria diferente do contrato de trabalho e da CIR, ele não consegue realizar a ascensão das carreiras a qual ele quer tanto almejar. Por isso, essa live aqui. Por isso, esclarecendo para você sobre isso. Por quê? Olha o que diz o PRECON. E aí, vamos lá no PRECON. Olha o que diz o PRECON para fazer o curso do APAC-CTR. Lembra que nós vimos os níveis? Olha que interessante. A condição para inscrição, ela é muito necessária você dar uma lida. No momento que você vai ver a lida, né, para fazer a sua inscrição, você vai precisar ler isso aqui, ó. Ser marinheiro de convés com ensino médio completo e embarques no nível 3 ou 4. Quem é o nível 3 ou 4? Moço e marinheiro. Então, para você fazer, por exemplo, um curso de APAC-CTR, os seus embarques de moço e de marinheiro são contabilizados, ok? Mas se a pessoa veio a vida toda de MAC, MAC é nível 1 e nível 2. Ele fez a vida inteira dele de MAC. Conseguiu passar no Cefac-MOC e hoje ele é moço de convés. Aí ele pega aqueles embarques de MAC e tenta entrar no curso do APAC-CTR. Ele vai poder entrar? Não. Porque apesar dele ser moço, estar embarcado no nível 3, ele não está com o requisito de inscrição de marinheiro. Aí amanhã depois, ele vai marinheiro, um ano depois, beleza, sou marinheiro. Aí ele vai e junta todos aqueles 15 anos de embarque de MAC dele para poder tentar entrar no APAC-CTR. É possível isso? Não é possível isso. Ainda que ele esteja na mesma sessão, ainda que ele esteja no mesmo grupo de convés, mas ele precisa obrigatoriamente estar embarcado na sessão de nível 3 e 4. Ou seja, o nível 1 e 2 de MAC não serviram para ele. E se ele estiver, ainda que ele seja marinheiro de convés, mas ele conseguiu uma oportunidade de trabalho de MAC, esses embarques não serão considerados. Por quê? Porque o contrato de trabalho dele é MAC. E naquele momento ele está embarcado como MAC. Então, ele jamais vai poder concorrer a uma vaga de APAC-CTR. Nós vemos isso também, por exemplo, quando temos aqui um curso do ACOM-B. Olha só que coisa. Vamos lá para o curso do ACOM-Bravo. Quando a gente está aqui no curso do ACOM-Bravo, olha que coisa. O ACOM-Bravo é para pegar o pessoal que é subalterno, né? Desculpa, o termo subalterno é assim que é na Marinha Mercante, ela é dividida entre oficiais e subalternos. Alguns chamam de guarnição, mas o termo correto é subalterno, tá? E aí nós temos aí a parte de inscrição. Olha o que diz a parte de inscrição, pessoal.
ser mestre de cabotagem com no mínimo 2 anos de embarque na categoria. Ou seja, se você é mestre de cabotagem e você está embarcando como marinheiro de convés ou como moço de convés, no seu contrato de trabalho, a sua CIR obrigatoriamente tem que estar como marinheiro de convés e como moço de convés, ainda que você seja mestre de cabotagem. Por quê? Lembra que eu falei que carreira se constrói com trajetória? Você entrou na empresa, você considerou aquele momento, naquele momento, conseguir entrar naquela empresa como moço, você considerou galgar as promoções até chegar a mestre de cabotagem. Foi uma escolha sua. Lembra do que eu falei, que carreira é construção de escolhas? Lembra que eu falei que carreira é uma construção que você vai tendo ao longo do tempo? Então, isso faz parte de uma escolha sua. Então, a empresa estava com a vaga lá, de moço de convés, de marinheiro de convés. Eu sou mestre de cabotagem e eu considero entrar para aquela determinada empresa como marinheiro. Isso significa que eu não estou pensando, estou sendo imediatista e não estou pensando em fazer o acúmulo. Ok? O que você pode também estar pensando é uma carreira a longo prazo. Tipo, é uma empresa grande, é uma empresa que considera, considera as promoções, é uma empresa boa que considera apresentar aquele determinado marítimo, não é apresentar, indicar aquele marítimo, aquele colaborador para um curso de Japão, então eu vou fazer este sacrifício como marinheiro, neste momento, entendendo que aquela empresa ela vai me dar a oportunidade de chegar a mestre de cabotagem, porque a frota daquela empresa possui contramestre, possui mestre de cabotagem, ok? Você pode considerar um investimento a longo prazo. O que você não pode fazer? Ser mestre de cabotagem e exigir que a empresa te coloque como mestre de cabotagem porque você é mestre de cabotagem. Sendo que a vaga do contrato de trabalho é marinheiro de convés. Conseguiram entender Lesta, Normand e Prepon? Entenderam isso? Ou seja, você tem que pensar numa forma carreira marítima se fala de forma macro. Ela não fala, ela não tem como falar de forma imediata. Lembra que eu falei do mundo VUCA? Lembra que eu falei do mundo BANI? Então, a carreira marítima, ela não pode ser considerada VUCA, BANI, ela não é frágil, ela tem que ser construída numa base sólida. E dessa base sólida existem níveis de equivalência. Essa base sólida tem contrato de trabalho correspondendo com o nível que você possui na sua CIR. Se você escolheu errado, ou se você tem um pensamento estratégico, você não pode punir a empresa porque ela está fazendo as coisas, né? Tendo comportamentos que impedem que ela coloque você em situações que estão acima daquilo que está no seu contrato de trabalho. Ok? E para os comandantes que vão ouvir essa live, que estão assistindo essa live, vou dar uma dica. Vou voltar na Lesta. Você, comandante, presta atenção no artigo 8º. Compete ao comandante cumprir e fazer cumprir a bordo os procedimentos estabelecidos para salvaguarda a legislação, as normas e os regulamentos, bem como os atos e as resoluções internacionais ratificados pelo Brasil. Então, o comandante
Ele não pode, só porque você é mestre de cabotagem, ir de encontro ao contrato de trabalho, só porque ele gosta de você. Comandante, cumprir e fazer cumprir a legislação. Comandante, você precisa primeiro dar o exemplo. Cumprir é dar o exemplo. E fazer cumprir é liderar o seu time de bordo, para que todos estejam em conformidade. Isso é para quê? É para não dar, por exemplo, criar injustiças. Vou dizer o porquê. Imagina aquela pessoa que nunca embarcou como mestre de cabotagem, ele sempre embarcou como moço ou como maque, e na CIR dele está lá molhada a CIR de mestre de cabotagem. Mas ele, no contrato de trabalho, é moço. Ele não tem a experiência. Lembra que carreira é algo construído ao longo de experiência? É um processo que você constrói? Pois é. Se você não tem a devida experiência na categoria da qual você precisa, como que você vai adquirir, como que você vai se inscrever num curso que você precisa ter muito mais qualificação? Então, é para que não haja essa injustiça de uma pessoa que nunca embarcou como mestre de cabotagem consiga competir com uma pessoa que sempre embarcou como mestre de cabotagem, possa gerar injustiças. Conseguiram perceber? Junta Lesta, junta Normand e junta Prepon. Isso é construir carreira sólida. Isso é construir carreira com solidez, com base, com justiça, com trajetória. Não é dando jeitinho, não é. Isso gera insegurança a bordo. Imagina você a bordo estar com um mestre de cabotagem, um contramestre, ou então, imagina aquele capitão de longo curso que acabou de vir da Marinha de Guerra e fez o curso do ATNO e entrou, porque quando eles fazem, o pessoal que vem da Marinha de Guerra, ele faz o curso da ATNO, ele automaticamente ele é capitão de longo curso. Imagina você estar embarcado num navio gazeiro com um comandante onde o seu primeiro embarque num gazeiro esse cara faz o seu primeiro embarque como comandante no navio gazeiro. Você se sentiria seguro? Ainda que ele venha com 30 anos de marinha de guerra, ele possui experiência. Uma coisa é ele ter experiência numa fragata e numa corveta. Outra coisa é você pegar aquele cara que é capitão de longo curso agora, que fez o curso do ATNO, fez todos os cursos que ele poderia fazer, e ele entrou como comandante direto. Eu pergunto, isso é segurança operacional? Jamais. O que as empresas fazem? Elas pegam esse capitão de longo curso, embarcam ele como OQN, oficial de quarto de navegação, e aos poucos, pela forma motivada, pela forma que ele vai construindo a trajetória profissional dele dentro da empresa, que ele vai galgando a experiência, ele vai sendo promovido oficial de quarto, imediato comandante. Conseguiram entender isso? Por quê? Por conta da segurança a bordo. Eu não posso simplesmente pegar uma pessoa e colocá-la numa função sem que ela tenha experiência comprovada na função. E você que tem essa experiência com gatilhos, com atalhos, infelizmente, você está fadado a colocar toda uma estrutura operacional em devido fracasso. E colocar, muitas das vezes, os seus colegas de trabalho em risco operacional. Então, pessoal, carreira não é só papel. Carreira é construção
de consciência, como eu te coloquei nos slides. Carreira marítima é construção estratégica. Foi o que eu disse. Você pode ser mestre de cabotagem e estar como marinheiro de convés, porque determinada empresa ela investe no colaborador, ela investe naquele cidadão. Então, aí você olha e fala assim, não, eu quero construir uma carreira. Aí você passa 10 anos naquela empresa e aí você pensa assim, a empresa nunca me indicou, eu vou sair. Ou seja, 10 anos jogados fora por causa de um salário um pouco maior. Então, pessoal, você precisa obrigatoriamente pensar nessa construção. Porque carreira marítima não é dinheiro, carreira marítima não é cargo, carreira marítima não papel, carreira marítima é consciência, carreira marítima é responsabilidade operacional, ok? E aí eu vou voltar aqui, vou tirar aqui do nosso... Vou deixar de compartilhar aqui, parar de compartilhar, e vou compartilhar novamente aqui, ok? Perdão. Pronto. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, está totalmente compatível o Norman, tá? A compatibilidade dos registros de embarque lançados na CI com o CTS das embarcações, visando comprovar se o embarque ocorreu na categoria de função necessária para a sanção pretendida. Exatamente como o PREPOM preconiza. Isso é Norman, junto com o PREPOM, junto com a Lesta, e juntando tudo isso, eu espero que você tenha entendido toda essa sistemática de carreira e do fluxo de carreira. Ok? E aí eu trago aqui para vocês. Todos os cursos servem para fazer? Pessoal, e se tratando de carreira marítima, eu tenho que pensar o seguinte: se eu nunca mais se eu nunca, não tenho pensamento em trabalhar com navio tanque. Gente, se você não tem pensamento em trabalhar com navio tanque, para que você vai fazer um curso de navio tanque? Ok? É diferente de eu embarcar num barco, numa embarcação, onde tem um bote de resgate rápido, que é obrigatório para a sua função, que é obrigatório para você estar naquele barco. Então, você obrigatoriamente precisa fazer um curso de resgate rápido, ok? Agora, por exemplo, enfermeiro, enfermeiro, por exemplo. O enfermeiro, eu acho engraçado quando eu vejo assim, enfermeiro fazendo curso de EPSM. Eu acho muito engraçado, pessoal. O cara fez lá a vida dele todinha na área de enfermagem, o curso de primeiros socorros. Aí ele resolve fazer o curso de EPSM, especial de primeiros socorros médicos. Gente, ele já tem o curso aqui fora, ele não precisa desse certificado, nem precisa disso. E aí ele perde tempo da vida dele fazendo um curso de marinha que não diz nada com nada para ele. Não está construindo a carreira dele com forma inteligente. Vai fazer o curso que realmente importa para a carreira, pessoal. Vai fazer o curso que importa, por exemplo, maquinista. Maquinista, vai fazer curso da MAN. Por quê? Porque existem muitos navios com MAN, com motor MAN, motor Wärtsilä, motor Caterpillar. Então, pessoal, construam a carreira de vocês com cursos que vão fazer total diferença. Façam, o pessoal de náutica, faz curso aí do ECDIS, dos fabricantes, Telco, vai fazer o curso lá do Furuno, vai fazer curso lá da quantidade de fabricantes aí que existe aí, né, da Spell e Marine. Faz aí os cursos que você tiver que fazer. Mas, pessoal, não façam cursos que não tem nada a ver com a sua carreira. Vai fazer curso de atmosfera explosiva, vai lá no Senai, vê o que tem para fazer de maquinista, para poder aumentar aí o seu currículo.
Mas não percam tempo fazendo curso que não tem nada a ver com vocês. Porque nem todo certificado marítimo é válido aqui na carreira marítima. Quais são os cursos que são válidos na carreira marítima? Aqueles que vão fazer total diferença a bordo. Ok? Construir carreira marítima precisa ter estratégia. Ok, pessoal? Então, na realidade prática, vamos dizer assim, e aí a gente vai ficar se encaminhando para o final. Então, a pergunta não é se o curso é bom, né? É se o curso vai fazer total sentido para você. Se você sabe que aquele curso, né, vai fazer total sentido para você, você precisa entender que faz sentido. Então, carreira, ele não se constrói com pressa, pessoal. Ele se constrói com direção, ok? Isso é importante você entender, tá bom? Por quê? Porque tempo é vida, gente. Carreira não se constrói com hipótese. A carreira se constrói com estratégia, porque cada curso é tempo, ok? E tempo, pessoal, é vida, é construção. Okay? E a gente vai se encaminhando aqui para o final e perguntando, eu vou deixando algumas palavrinhas aqui para vocês. Carreiras são uma sequência de experiências, não apenas de cargos. E a pergunta que fica para você é: que experiências você está construindo na sua trajetória? Ok? Encaminhando aqui para o final, e aí eu vou dar aqui 10 minutinhos para as perguntas. Vou dar uma olhada aqui nas perguntinhas de vocês. Vamos lá. Vou responder aqui as perguntas aqui de vocês. Me perdoa mais uma vez aqui por ter travado. Perdão, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Primeira vez aqui com você, sou marinheiro. Ah, que legal, Jorge. Assim, não trabalho na área, mas tenho interesse. Uma pessoa que já é da área pediu que assistisse. Olha, muito legal. Espero que tenha contribuído bastante aí. E aquele tempo que ficou travado, pessoal, dá uma, né? Infelizmente, me perdoe. Nesse cenário, mentoria de carreira ajuda a gente a se orientar melhor e tomar decisões com mais segurança. Perfeito, Wagner. E por quê? Gente, é um cenário muito rápido, é um cenário flexível, ele, como eu falei, é um cenário super altos e baixos o tempo todo. Existe um cenário econômico, existe um cenário de guerra no mundo, existe um cenário geográfico, existe um cenário de tudo quanto é forma. Então, a carreira marítima ela tem que ser pensada com muita estratégia. Ela não pode ser pensar e fazendo as coisas sem pensar de forma estratégica. Tá ok? Muito boa colocação sua, Wagner. Tenho 40 anos e estou querendo iniciar. Quais dicas para conseguir me encaixar nesse mercado? Bom, primeira dica. Existem algumas frentes aí que você pode entender. Primeiro é saber se você gosta de convés ou máquina. Ou então, se você tem um curso técnico, como, por exemplo, se você é eletricista, se você é mecânico, se você é enfermeiro, por exemplo, se você tem curso de hotelaria, telecomunicações. Então, se você tem algum curso técnico, fica muito mais fácil de você ingressar. Senão, você vai precisar, e aí muito mais fácil que acho, porque existe um curso, uma prova que você precisa fazer, que são os CAACs. O CAAC CDL para quem é condutor, para se formar condutor de máquina, e aí você precisa ser formado em mecânica. Se você é formado em eletricista, eletrotécnico ou telecomunicações, você tem o CAAC ELT. E aí você faz a prova, que é altamente concorrida, mas não é impossível, e você pode fazer aí a sua inscrição e passar e fazer o CAAC ELT. Mas se você não tem curso técnico nenhum, nem enfermagem, nem cozinheiro, se você não tem nada disso, então você pode entrar no curso de formação, que são os CEPACs, que é o CEPAC MOC ou CEPAC MUN, e aí você entra e vai galgando como nas categorias ali de base,
de subalterno, até chegar a algumas categorias, e aí, por tempo de embarque, ou por curso de aperfeiçoamento, ou cursos de acesso, você vai galgando a categorias superiores, que nem você viu aqui na live, aí, por conta dos níveis de equivalência. Uma dica é você estar sempre embarcado dentro da categoria da sua CIF. Como eu disse, se você embarcar em categoria menor, pode ser de forma estratégica você conseguir entrar numa empresa para você ir galgando promoções internas. Mas às vezes é difícil, e aí você pode levar muito tempo para conseguir fazer um curso que você deseja aí para ascender nas categorias superiores. E a participação, né? O Nilo falou que a segurança está sempre em primeiro lugar, então, ou seja, você não pode entrar por atalhos. Boa noite, é um péssimo pensamento. Segurança é inegociável, profissional a bordo precisa entender que a segurança não é só dele, é de todos. Monique, perfeita colocação, Monique. Quando você faz, você tem que entender que a escolha de se tornar marítimo é um estilo de vida. Você vai penar, muitas das vezes, na sua folga, para poder... Por quê? Porque a sua segurança não é só sua, é a segurança de toda a embarcação e de todos que estão ao seu redor. Tá bom? Segurança em primeiro lugar, safety first. Parabéns, né? Os linguajares que vêm da Marinha para a Marinha Mercante são os melhores. Para quem é técnico, existe alguma forma de entrar nos cursos de máquina, da máquina, indicação, carta de empresa? Ah, tá. Pelos insights de segurança e preparação no ambiente marítimo. Excelente momento. Bom, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, de quem ficou comigo aqui até o final. Mais uma vez, eu peço desculpas aí pela parte que, infelizmente, aí, né, a gente não teve não consegui ficar com vocês todo o tempo, mas foram problemas técnicos aqui, e eu peço desculpas aí para todos, mas peguem a parte que ficou, né, comida ali, né, do problema técnico, e o que vocês fazem? Dá uma colocada para frente para pegar a parte que realmente interessa. Agradeço de montão, principalmente você também, que vai assistir essa live depois, está assistindo essa live só agora. Eu agradeço muito a participação, espero ter contribuído um pouco com o pensamento sobre carreira e sobre construção de carreira e planejamento estratégico da carreira, porque isso é importante para todo e qualquer marítimo e para aqueles que tencionam entrar na carreira marítima. Fico aqui muito grata e eu deixo aqui o meu abraço. Obrigada, Carlinha. Obrigada, Ju. Obrigada aí ao pessoal aí que já está assistindo a live e que vai assistir depois. Beijo grande. Espero vocês na próxima, hein? Forte abraço.